Olá, caros alunos, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos bem-vindos para mais uma aula de ciências. Lembrando que hoje nós estamos dando início ao nosso terceiro bimestre, tá? Com o módulo 3, capítulo 5, cujo tema é intitulado A Água no Planeta Terra. Nesse capítulo nós abordaremos tudo o que envolve a água, nós falaremos sobre a composição da água, a importância que a água tem para o nosso planeta, falaremos sobre os estados físicos da água, então todos os pontos importantes sobre a água nós falaremos nesse capítulo, certo? Pois bem, a Terra, nosso planeta Terra, é o único planeta do Sistema Solar que vai apresentar a água em seu estado líquido. Os demais planetas do Sistema Solar vai apresentar alguns, depois de estudos mais avançados, foi detectado, por exemplo, em Marte, que existe água no planeta, certo? Só que o nosso planeta Terra é o único planeta onde nós podemos encontrar água nos seus três estágios físicos, sendo ele sólido, líquido e gasoso. Mas nem sempre, hoje o que nós vemos, no nosso planeta, a grande parte da sua cobertura, da crosta terrestre é composta de água, nem sempre foi assim. No início da formação do nosso planeta, mais ou menos 4,5 bilhões de anos atrás, a sua composição era bastante diferente do que nós estamos usualmente habilitados, o que nós vemos basicamente no nosso cotidiano. Eu trouxe aqui uma imagem para vocês que basicamente mostra, no início da formação do nosso planeta, como que ele era. Então, ele não tinha ainda água em seu estado líquido, principalmente. Com o passar do tempo, após vários processos de resfriamento da nossa crosta, do nosso planeta, surgiu então a água que nós estamos usualmente conhecendo, certo? Surgiu aí então os mares, os oceanos, isso aqui que nós basicamente estamos acostumados a ver em toda figura escolar, Então, o que você pode dizer a respeito da cobertura da superfície terrestre? Quando você olha aqui para nosso planeta, quando você olha para ele e você vê, o que você usualmente consegue enxergar? Aí alguns alunos inteligentes que vocês são vão me dizer que a grande parte que nós podemos ver aqui é água. Então, nesse nosso gráficozinho aqui, nós podemos observar que 77% é coberta de água, a superfície da Terra é coberta de água, e os outros 23% é de solo. Então, nosso planeta Terra, a sua característica principal que nós podemos observar é a sua grande parte, a sua grande massa coberta de água, e a crosta aqui, composta por solo, por rochas. Então, essa é a nossa representação mais usual que nós temos da nossa Terra. Ponham isso aqui em mente, 77% do nosso planeta é coberto por água. Quando você observa essa imagem, quando você olha para essa imagem, o que você vê? Você vê aqui vários ambientes, e você vê o que elas têm em comum, água. Só que nós podemos verificar que a água aqui ela está sendo representada por três fases. A primeira delas, sólida, líquida e gasosa. Então, eu tenho aqui um iceberg, Eu tenho aqui a cachoeira representada pela água no seu estado líquido, em temperatura ambiente. E esse aqui é um geyser, geyser, como que vocês preferem falar. O que é isso aqui? É uma grande água termal. Uma grande água termal representando aqui, ó, tá vendo esse vaporzinho? É a nossa água em estado gasoso. 70%, como vocês observaram na imagem anterior, e aí eu trouxe novamente aqui para vocês, a nossa Terra, a superfície da nossa Terra,
é composta de 77% da sua superfície é composta por água. Somente o planeta Terra possui condições de água nos seus 3 estados físicos, como eu falei para vocês. Vai existir, alguns cientistas já descobriram que os outros planetas do nosso sistema solar apresentam água em sua composição. Porém, não vai ter essa diversidade como nós temos aqui no planeta Terra. Não vai ter, alguns vai ter só no estado gasoso, outros vão ter só no estado sólido. Mas no nosso planeta Terra, eu tenho então a água nos seus 3 estados físicos. Então, a presença de água no estado líquido é uma das condições essenciais para a existência de vida na Terra. Por quê? Porque ela está em temperatura ambiente. Então, alguns animais, os seres vivos, precisam da água líquida, certo? Então, ela é indispensável para a existência de vida na Terra. Bom, a água no seu estado líquido é uma das condições essenciais para a existência de vida na Terra. Opa, faltou um A aqui. Nós podemos encontrar ela em diversos ambientes da Terra, como, por exemplo, em lagos, cachoeiras, em oceanos, né? Então, nós vamos ter aí mares, rios, esses 3 ambientes que nós podemos encontrar água em seu estado líquido, né? Então, já a água sólida, ela pode ser observada geralmente em ambientes onde se predominam baixas temperaturas, onde nós podemos encontrar baixas temperaturas na Antártica, por exemplo. Então, lá nós vamos ter esse tipo aqui de formação, ó. Em baixas temperaturas, eu tenho a formação de água em seu estado sólido. E, por fim, a água no seu estado gasoso. Nem sempre nós conseguimos notar a água no seu estado gasoso, mas ela está presente. Nós não conseguimos enxergar usualmente, mas ela está presente. Onde que ela está presente? Um exemplo aqui é numa água termal. Eu tenho um exemplo de água gasosa. Além disso, um outro exemplo que eu tenho também é a umidade do ar. Quando você fala assim, nossa, está muito seco, o ar está muito seco, não sei se vocês já ouviram essa expressão, está muito seco, o que isso significa? Significa que a umidade do ar está muito baixa. Então, eu tenho aqui, eu trouxe para vocês um gráficozinho, uma ilustração, onde nós conseguimos visualizar a quantidade de umidade, ou seja, a quantidade de ar, de água, de vapor de água presente no ar, na atmosfera. Então, o nível de umidade recomendado pela OMS, o que aparentemente está normal, é de 60%. Então, quando nós temos uma umidade chegando a 60%, ou seja, significa que eu tenho quantidades de água, de vapor de água presente no ar, na atmosfera, a 60%, significa que isso aqui está normal. Agora, quando começa a cair, chegando, por exemplo, aqui a 30%, o ar está muito seco. O que isso causa? Ressecamento das vias aéreas respiratórias. Então, quando você sente sua garganta seca, quando está frio, por exemplo, cai a umidade do ar. Então, eu tenho aqui em 30%, já está num período crítico. Agora, 70% a 80%, quando eleva a capacidade normal aqui, né? Quando eu tenho um normal e quando eleva essa capacidade, ou seja, essa umidade de ar, eu vou apresentar o quê? O ar muito úmido. Então, aumento de proliferação de fungos e de bactérias. Então, eu tenho esses 2 extremos. Baixa umidade causa o quê? O ar muito seco. Então, você sente muito a sua garganta pegando. Vocês já devem ter percebido isso. E o ar muito úmido, eu tenho um aumento de proliferação de fungos e de bactérias. Então, eu tenho esses 2 extremos. Então, esse é um grande exemplo de água em seu estado gasoso, tá? Além de águas termais, por exemplo, eu tenho um grande exemplo que está presente no nosso cotidiano, que é a umidade relativa do ar, tá? Somente uma pequena parte pode ser utilizada pelo ser humano. Então, a nossa água, mesmo que o nosso planeta tenha o quê? Quanto que é? 77%, né? 77% da superfície da Terra é composta de água. Mesmo que eu tenha uma grande abundância de água, nosso planeta Terra tenha grande abundância de água, eu não posso usar ela totalmente. Então, eu tenho aqui uma imagem, está no livro de vocês, eu recortei e trouxe aqui para o slide. Então, perceba. Se considerarmos 100 partes da água do nosso planeta, representada aqui por essas gotinhas, tá?
Apenas 2,5 delas são encontradas em rios, lagos, lagoas, geleiras e chuvas, ou seja, água doce, tá? Na atmosfera terrestre ou em reservas de água subterrânea. Tá sendo representada aqui, ó, por essa gotinha pintadinha. O restante está presente em mares e oceanos, ou seja, água salgada. Então, essa representação aqui é a proporção de água na nossa Terra, ou seja, a proporção de água salgada e água doce. Então, perceba que eu tenho uma grande abundância de água salgada, né? Representada pelos mares e oceanos. E eu só tenho somente, ó, essas 3 gotinhas aqui, ó, 2,5, né? Eu tenho 2 e uma pintada pela metade, representada por água doce. Então, mesmo que eu tenha grande abundância de água, eu tenho uma pequena parcela de água que pode ser utilizada pelo ser humano. Então, a maior parte de água da nossa Terra, mesmo que eu tenha em grande quantidade, eu tenho ainda a diversificação, né? Eu tenho a divisão dela, eu tenho uma pequena parcela só de água doce e uma grande quantidade de água salgada, que ela é imprópria para o consumo humano. Então, um dos exemplos, agora a gente vai fazer aqui um link com o bimestre passado, o que eu tenho que fazer para que, por exemplo, se eu queira beber água, essa água salgada, o que eu tenho que fazer aqui para tirar esses sais minerais que são dissolvidos aqui? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer uma filtração, né? Eu tenho que fazer uma destilação. Então, quando eu faço uma destilação, eu tenho, então, a obtenção de uma água pura. Ou também, eu tenho o que? A produção de quê aqui? De sal de cozinha, né? Então, eu tenho dois destinos para essa água salgada, certo? Então, a água dos mares e oceanos, conhecida popularmente como água salgada, tem concentração média de sais dissolvidos. Eu tenho gramas por litro. Ou seja, a cada litro de água que eu tenho, a cada 1 litro de água salgada que eu tenho, eu vou ter 35 gramas de sais dissolvidos nela. Essa água do mar é imprópria para consumo humano, então não tem como eu pegar aqui uma porção dessa água e beber. O que eu vou ter que fazer? Uma delas eu posso fazer uma destilação, eu posso retirar esses sais minerais presentes nessa água, ou eu posso também obter a matéria-prima dela, né? Então, o sal de cozinha que nós temos aí, nós podemos ter também, né? Nós podemos obter a partir desse mar, né? Outro exemplo aqui, de água doce. A água dos rios, lagos, lagoas, geleiras, chuvas e a presente na atmosfera terrestre, conhecida popularmente como água doce. Apresenta a concentração de sais dissolvidos de quê? 0,5 gramas por litro. Ou seja, a cada litro de água, há aproximadamente somente 0,5 gramas de sais dissolvidos nelas. A água dos rios precisa ser tratada para se tornar potável. Percebam que ambas as águas não está propriamente, está imprópria para consumo humano. Então, eu tenho que fazer o tratamento dessa água, tá? Mas lá na frente nós vamos estudar todo o processo de tratamento da água. Como vimos nas imagens anteriores, a quantidade de água doce é reduzida em comparação à quantidade de água salgada. Então, eu tenho aqui um mapa que traz a distribuição de água doce no nosso planeta Terra. Então, percebam que a maior parte de água doce que nós podemos obter é das calotas polares e das geleiras. Então, eu tenho aqui uma porcentagem de 68,9%, em comparação à água subterrânea, que é 29,9%. Eu só tenho isso. Onde eu posso obter também água doce, aqui em outros reservatórios, eu tenho aqui, pode ser rios e lagos, representado aqui não dá pra ver, mas desse roxinho aqui tá representado por rios e lagos, cerca de 0,3%. E nesse amarelinho aqui são outros reservatórios que eu posso encontrar também água doce, tá? Bom, por fim, trouxe aqui uma curiosidade para vocês. Eu tenho aqui uma curiosidade bem interessante para vocês. A água, ela é essencial a todos os seres vivos. Isso é algo que não há o que discutir.
No entanto, ela não vai estar disponível em grande quantidade em todos os ambientes. Vai ter ambientes, né, vai ter ecossistemas onde a água vai ser mais escassa do que em outros. Por exemplo, no sertão, a água é mais escassa do que no Amazonas, onde tem a maior quantidade de chuva, né? A maior parte do período do ano é por chuvas. Nesses casos, alguns seres vivos eles precisam se adaptar para que eles possam sobreviver a essas condições. Uma da adaptação muito interessante é esse vegetal aqui, os cactos. Então, os cactos eles conseguem armazenar água. Então, os caules dessas plantas, elas atuam tanto como órgãos fotossintetizantes, produzindo nutrientes que a planta necessita, quanto como órgãos armazenadores de água. Então, ao mesmo tempo que esses cactos aqui, eles conseguem produzir nutrientes, eles conseguem também armazenar a água em seus nutrientes, além de ser fotossintetizantes. Então, essa curiosidade aqui é bem interessante, porque tudo é questão de adaptação. Então, no sertão existem plantas específicas para aquele bioma, né? Para aquele bioma da caatinga. Então, elas são adaptadas, os seus caules são adaptados para que eles possam conseguir sobreviver a longos períodos de escassez de água, certo? Então, essa foi a nossa primeira aula, tá? Nos vemos na próxima aula. Hoje nós vamos falar sobre a composição da água, tá bem? Então, desejo um bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, não sei qual horário que você está vendo essa aula. E nos vemos na próxima aula. Um abraço, tchau, tchau.